Fala galerinha, beleza? Vamos começar aqui então com a correção do capítulo 6? Então, mas antes de começar a correção, galera, eu quero deixar uma dica com vocês, creio que vocês já tenham visto, esses dois filmes, tá? Rio 2 e Pé Pequeno, que eles vão falar sobre as questões que relacionam a vida na natureza e a sociedade humana, porém de modo bem distinto. Ele é bem bacana de assistir, tá bom, galera? Então vamos começar aqui a correção. Então vamos começar com a página 8. Quais eram as condições físicas do ambiente na Terra primitiva? Tinha altas temperaturas, tá? E a incidência de raios ultravioletas. Lembra que que a Terra não tinha camada protetora, lembra? Beleza. Tá? 2. Quais eram as condições químicas do ambiente da Terra primitiva? Compare com a atmosfera atual. Então, naquela época, tinha uma fina camada de atmosfera que possuía bastante gás carbônico e pouco gás oxigênio. Atualmente, a camada atmosférica é mais grossa, a porcentagem de gás carbônico é bem pequena e a de gás oxigênio é bem maior, beleza? Então, naquela época, bastante gás carbônico, pouco oxigênio. Hoje, porcentagem de gás carbônico é pequena e oxigênio é maior, beleza? 3. Como os primeiros seres fotossintetizantes contribuíram para a alteração no ambiente e nas condições de vida na Terra? Bom, a liberação de gás oxigênio por meio de fotossíntese modificou a composição da atmosfera da Terra primitiva, o que contribuiu para o desenvolvimento da camada de ozônio e, consequentemente, propiciou condições mais favoráveis para a ampliação da vida na Terra. O aumento do gás oxigênio possibilitou ainda a seleção de seres vivos que realizassem respiração celular, processo que permite maior produção de moléculas energéticas. Beleza? Então, o que favoreceu, galera? A presença de oxigênio favoreceu a modificação da Terra, da atmosfera da Terra, e contribuiu para a evolução de espécies, beleza? Então, o surgimento de novos seres. Na página 11, tem aqui. Número 1. Considerando as comunidades de aves da área A e B, representadas na página 9, em qual das áreas a abundância das espécies é mais equilibrada? Para isso, galera, eu tenho que voltar aqui na página 9. Então, tem que verificar em qual área aqui as espécies são mais equilibradas. Repara que aqui eu tenho 5 espécies e tenho essa quantidade de indivíduos. Agora aqui eu tenho 4 espécies nessa área B e tenho 9 indivíduos de cada espécie. Então, qual lado é mais equilibrado? Com certeza é da área B, não é isso? Beleza. Então, vamos lá. Então, a área B, porque o número de indivíduos por espécie está entre as populações, entre a população é igual. Consequentemente, a abundância é mais equilibrada, beleza? Isso não ocorre lá na área A. 2. Observe as unidades da paisagem das áreas A e B, representadas na página 9, e retome o conceito de habitat. Qual seria a possível explicação para a população de pula-pulas ser mais abundante em uma área em que a outra? Para isso, galera, a gente tem que verificar lá no mapa, tá, das áreas, e vamos verificar o habitat. Para isso, galera, fala o seguinte, olha só, você teria que dar uma lidinha aqui no texto, que vai falar sobre o pula-pula, tá? Que ele vai falar que ele habita lá dentro das florestas, o interior de floresta, beleza? O pula-pula é essezinho aqui do meio, tá bom? Então, vamos voltar aqui no mapa. Bom, eu tenho aqui o mapa, tá? Qual mapa tem mais florestas? A ou a B? A B, correto? Olha só, repara que aqui é bem pequenininho, aqui é um pouquinho maior. Então, consequentemente, o habitat natural do pula-pula vai ser qual? A área A ou a área B? Lembrando que a área A, eu tenho aqui 2 pula-pula. E na área B, eu tenho 9 pula-pula. Consequentemente, a área B é o habitat natural dele, tá?
Então vamos lá. Os pula-pulas habitam áreas de interior de floresta, onde encontram condições adequadas para a sua sobrevivência. Como na área A há menos regiões de floresta do que a área B, a abundância dessas espécies tende a ser maior em B. Analise as seguintes representações para responder o que se pede. O habitat da corujas buraqueiras e dos canários é o mesmo? Sim, o habitat de ambas as espécies é um campo. Beleza? B. As espécies apresentam o mesmo nicho ecológico? Não, pois o nicho ecológico varia de acordo com cada espécie. Por exemplo, as corujas buraqueiras fazem ninho no chão, são predadoras de roedores e geralmente vivem em casais ou pequenos bandos. Os canários, por sua vez, podem construir os seus ninhos reaproveitando os de outros pássaros, como o joão de barro, alimentando-se principalmente de sementes e vive em bandos com vários indivíduos. Ou seja, é a função daquela espécie dentro da natureza. Beleza, galera? O nicho ecológico é a função dele dentro da natureza, tá bom? Sobre as mudanças da Terra primitiva e o processo de colonização de ambientes terrestres, avalie as seguintes afirmativas e assinares como verdadeiro ou falso. Em seguida, corrige as afirmativas falsas, se houver. No ambiente primitivo, as fontes de energias orgânicas eram limitadas. Por isso, os cientistas consideram que o surgimento dos seres autótrofos foi essencial para garantir a vida na Terra. Verdadeiro. Tá? Falso. O processo de fotossíntese realizado por seres autótrofos contribui para que as atmosferas terrestres fosse modificada e passasse a ter mais gás carbônico em sua constituição. A fotossíntese facilitou, né, a síntese do oxigênio e não do gás carbônico. Tá? Letra C. É verdadeiro. Durante o início da colonização do ambiente terrestre, as espécies marinhas capazes de se fixar em encostões rochosos tiveram maior chance de sobrevivência. Beleza, a gente falou disso lá no vídeo. Na letra D, falso. Diante dos obstáculos apresentados pelo ambiente terrestre, os seres unicelulares tiveram vantagens no processo de ocupação desse novo espaço. Não, quem teve mais vantagens foram os seres pluricelulares, beleza? Letra E. É verdadeiro, as raízes e as folhas são características adaptativas que permitem às plantas conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Beleza. Então tá aqui, para quem quiser, tá bom? Número 2. Um agricultor tinha uma plantação de 20 hectares de algodão. Uma seca muito grande ocasionou a morte de boa parte da população do algodoeiro. Logo em seguida, a plantação passou por um ataque dizimador de besouros, conhecido como bicudos de algodoeiro. A referida plantação sofreu respectivamente os efeitos de 2 fatores abióticos. Não, qual foi o fator que provocou isso? Um fator abiótico e um fator biótico. Abiótico qual foi? Uma seca, beleza? Biótico porque causada por um besouro, beleza? Então, um fator abiótico e um fator biótico. Na natureza, os componentes bióticos e abióticos interagem por uma multiplicidade de processos ecológicos que são fundamentais para o equilíbrio do meio. Na ilustração a seguir, identifique 2 fatores bióticos e 2 fatores abióticos. Então, você pode colocar aqui fatores bióticos. Eu tenho aqui alguns animais, eu tenho micro-organismos, eu tenho insetos, eu tenho plantas, beleza? Fatores abióticos. Tem rocha, água, areia, vento, a luz do sol, beleza? São todos fatores abióticos, bom? Lembrando, biótico que tem vida, abiótico que não tem vida, tá bom?
Ao dizer, ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que ela faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente. Dizer aonde uma espécie pode ser encontrada, ou seja, o habitat dele. E qual é a função daquela espécie naquele habitat? Se chama nicho ecológico, beleza? Falei isso com vocês agora há pouco. 5. Os estudos sobre a biodiversidade consideram diferentes níveis de organização de seres vivos, e alguns deles estão descritos a seguir. Analise a descrição e determine a qual nível de organização cada uma delas se refere. Bom, conjunto de todos os seres vivos de diferentes espécies que habitam determinada área. Se chama comunidade. Biosfera, conjunto de todos os ambientes da Terra em que há seres vivos, os quais interagem entre si e com os fatores abióticos. Conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie que vive em determinada área geográfica, população. Conjunto de componentes bióticos e abióticos de determinada região, incluindo interações que nela ocorrem. Ecossistema. Número 6. Esse pássaro aí, bonitinho, titio Pedro não vai saber falar o nome dele, caracterizado por apresentar hábitos diurnos de uma dieta baseada no consumo de pequenas frutas e alguns insetos. Na época de reprodução, as fêmeas constroem os ninhos próximos ao curso da água e põem apenas 2 ovos. Essa pequena ave é popularmente conhecida como soldadinho de Araripe, justamente por ser encontrada naturalmente na Chapada do Araripe, formação geográfica localizada no sul do estado do Ceará. Com base nas informações apresentadas, responda as seguintes perguntas. Qual é o habitat do soldadinho do Araripe? A Chapada do Araripe, beleza? É o habitat dele, ele só vive ali, tá? Qual é o nicho ecológico dessa ave, dessa espécie de ave? Então, volta lá no texto, temos hábitos diurnos, ele consome pequenos frutos e alguns insetos, constrói seus ninhos próximo ao curso da água e põe apenas 2 ovos no período de reprodução. É a função dele dentro do habitat, beleza? 7. Os seres humanos estão espalhados pelos mais diversos ambientes, levando em conta a definição de habitat nicho ecológico. Como você explicaria o fato de praticamente todo o ambiente terrestre servir de habitat aos seres vivos? Converse com os colegas sobre o assunto e, em seguida, registre as suas conclusões. Então, galera, como a gente não tem ninguém para conversar, né, só tem papai e mamãe para conversar, a gente tem o Google também para pesquisar, beleza? Então, o que a gente pode levar em consideração disso daqui? Tá? Os seres humanos, eles evoluíram muito as ferramentas, beleza? Então, capaz do ser humano conseguir atingir outros habitats, beleza? E acontecer dali um nicho ecológico. Então, vamos lá. O ser humano ele cria estratégias, técnicas e ferramentas, né, bem desenvolvidas para tolerar a variação do ambiente, beleza? Então, pode ser colocado isso daí. Esse mapa aqui para explicar é para a pergunta 8 e 9. Então, pergunta 8. Analise as seguintes assertativas e vê o falso. Vamos lá. É falso quando eu digo entre os países da América do Norte, o Canadá é o que apresenta maior biodiversidade. Então, olha só, temos aqui um quadrinho aqui embaixo, aqui, tá? Onde diz alto e baixo. Beleza? Então, o Canadá é o que apresenta a maior biodiversidade na América do Norte? Não, não é. Beleza? Ele está mais para baixozinho ali. Brasil, Peru e Bolívia são exemplos de países sul-americanos com grande biodiversidade. Beleza.
F. As regiões mais próximas da linha do Equador apresentam menor biodiversidade. Falso. Linha do Equador é essa daqui, galera, ó. Cadê? Linha do Equador. Beleza? Então, essa galera daqui apresenta maior biodiversidade, galera. Tá? Cadê? D. A região com baixa biodiversidade, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul? Verdadeira. E verdadeiro também, o norte do continente africano apresenta baixa biodiversidade. Norte, estamos aqui, do continente africano. Com certeza, ele tem baixa biodiversidade. Beleza? De acordo com o que foi abordado sobre biodiversidade nesse capítulo, que fatores provavelmente foram considerados para a construção do mapa anterior? Bom, isso daqui, galera, a gente tem que levar em conta os fatores como riqueza de espécies, a abundância equilibrada entre as populações e a variedade de ecossistema de cada região, tá bom? Então a gente tem que levar em consideração tudo isso para eu saber a biodiversidade daquele local, tá? Galera, foi só isso. Até a próxima. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a teia da vida. Então a gente vai falar sobre mais animais, o comportamento deles na natureza, tá bom? Então, galera, valeu, tchau, tchau.